Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. Para falar da temática do projeto lúdico, o Pudim de hoje estará servido na mesa do professor Maurício Iwama Takano, professor de Engenharia Mecânica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Cornélio Procópio, graduado em Tecnologia em Mecatrônica Industrial e mestre na UTF-PR, e doutor em Engenharia de Produção na Universidade de São Paulo, a USP. Eu sou o Marcos Vinícius e, em nome de toda a equipe do podcast Pudim, desde já agradecemos a participação nessa entrevista, professor Maurício. Seja muito bem-vindo. Olá, Marcos. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite para poder participar aqui do podcast com vocês. Então, já para começar a nossa conversa, eu gostaria de abrir ela com projetos de extensão. A UTF-PR, como universidade, ele traz muitas possibilidades de atividades extracurriculares. Mas, falando sobre você como professor, eu gostaria de saber quais projetos de extensão você atua. Bom, atualmente eu estou como coordenador de 2 projetos de extensão, que é o projeto de extensão O Uso dos Jogos de Tabuleiro como Ferramentas de Ensino e o RPG como forma de lazer e aprendizado. Também estou como vice-coordenador no projeto de Escape Room do professor Cássio e também do projeto de desenvolvimento e criação de jogos de tabuleiro. E também estou hoje como coordenador do programa de extensão O Uso do Lúdico como Ferramenta de Ensino, que é o programa de extensão que abraça aí todos esses projetos. Aprofundando sobre esse programa que você falou, que é o Lúdico, que eu acredito que, como engloba todos esses projetos, ele começa a se tornar o projeto principal, no final de contas. Mas, em si, o que é o lúdico? Sabe? Além de ser esse projeto que agrupa tudo, se ele tem algum significado, um nome em específico, se é uma sigla, e como funciona o projeto, principalmente ele ingressando todos esses subprojetos ou todos esses projetos em si. O Lúdico, ele não é um projeto de extensão, né? Ele é um programa de extensão, o que é um pouco diferente. Na UTF-PR nós temos essa divisão, essa diferença entre um programa e um projeto. O programa, ele é como se fosse um guarda-chuva ali, que cobre diversos projetos. Então, atualmente o Lúdico, ele possui 5 projetos de extensão, sendo 4 deles do campus de Cornélio Procópio e um deles do campus de Londrina. A gente tem uma parceria. O projeto Campus de Londrina, que eu não comentei ainda, que é o projeto de impressão 3D e pintura de miniaturas para jogos de tabuleiro e RPG. O Lúdico em si, a sigla, ele significa Laboratório Universitário de Desenvolvimento de Inteligências e Cognições, aí que veio o nome. Esse programa de extensão, né, nós realizamos eventos mensais, presenciais, tanto no campus Cornélio Procópio como no campus Londrina. Também temos eventos online, eventualmente, normalmente 1 ou 2 vezes por ano, além de estar sempre participando ali, fazendo parcerias com outras instituições ou outras entidades ali para a gente levar esses projetos para diversos lugares, seja eventos, escolas e etc. Legal. Mas quais áreas você atua? Eu acredito que você participe indiretamente de todas, mas quais seriam as principais que você atua nesse programa? Eu estou assim, mais focado, por ser o coordenador, né, nos projetos dos jogos de tabuleiro e de RPG. Mas vou auxiliando conforme possível no Escape Room e nos demais. E, assim, no começo, o projeto ele só tinha os jogos de tabuleiro. Ele começou em 2016, então já tem aí agora 8 anos quase. Foi no meio para o final de 2016 que começou o projeto. E só tínhamos jogos de tabuleiro. No começo a gente só usava os nossos jogos do nosso acervo pessoal nos eventos e a gente ia fazendo de uma maneira assim bem mais simples. E aí com o tempo o projeto foi crescendo, a gente viu essa possibilidade de inserir o RPG e também de inserir o Escape Room
E aí fomos criando novas ramificações ali para o projeto. O professor Cássio foi ajudando ali desde o começo com o projeto do Escape Room. Na verdade, ele quem criou ali o projeto a princípio. E conforme foi crescendo, a gente foi vendo novas possibilidades do que a gente podia fazer, de parcerias. Desde então, já realizamos eventos, tanto eventos dentro do Brasil e até mesmo realizamos eventos fora do Brasil já. Participamos dando palestras em eventos online, mas que são de fora do Brasil, eventos da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, e no Brasil já São Paulo, Curitiba, Londrina, Cornélio Procópio também em alguns eventos, mas isso. Por curiosidade, você sabe ao certo quantos anos tem o Lúdico como programa? Como programa, ele começou em 2019. Como eu falei, o primeiro projeto começou em 2016. Os demais, na verdade, o segundo e o terceiro projeto, o projeto de RPG e do Escape Room, vieram logo no ano seguinte, mais ou menos final de 2017. Em 2018, nós fizemos o pedido para criar o programa de extensão do Lúdico. E aí, ele tem um tempo bastante demorado para sair essa aprovação, e ele foi sair a aprovação mais ou menos em 2019 somente. Mas a gente já estava atuando como um programa de extensão desde 2017, mais ou menos. 2017, 2018, né? Só em 2019 que foi oficializado como um programa de extensão. Então, 7, 5 anos, então, atuando. Exatamente. Aproveitando, então, eu gostaria de saber como surgiu a ideia do Lúdico. Eu acredito que talvez tenha iniciado com a parte dos jogos de tabuleiros, como que você disse, mas em suma, mais do que só como surgiu essa ideia. Algo como o que levou você a ter essa vontade de fazer esse projeto de extensão, esse programa, e se houve alguma inspiração ou se você criou tudo do zero, no final de contas. A ideia veio, na verdade, sim, eu já gostava de jogos, sempre gostei bastante de jogos de tabuleiro, desde a infância, mas depois da fase adulta eu tinha parado de jogar, os jogos muito por falta de tempo, correria aí do dia a dia, fazendo mestrado, doutorado. E aí depois que eu terminei o doutorado, na verdade um pouco antes de eu terminar o doutorado, conheci um professor da UTF de Cornélio mesmo, que me apresentou alguns jogos, e aí eu comecei a conhecer, esse mundo novo dos jogos de tabuleiros modernos. Eu gostei muito. E também, sempre assim, que eu, desde antes até de eu começar a dar aula, eu sempre me interessei muito pela parte educacional, como formas de dar aula ou principalmente de avaliar os alunos, que não seja simplesmente uma prova, algo tão direto como isso. Então, eu já tinha esse interesse, eu estudava um pouco sobre metodologias ativas naquela época, que não era algo tão falado como é hoje em dia, mas eu já conhecia um pouco, e aí eu comecei a estudar um pouco sobre o uso de jogos mesmo para a educação, tanto na parte infantil, mas também na fase adulta. E é isso que me inspirou a criar o projeto, é isso que me deu a ideia de começar esse projeto. Tanto o gosto que eu tinha pelos jogos, mas também essa parte que eu comecei a estudar sobre usar os jogos na educação. Então aí que começou essa ideia do projeto em si. Mas como o projeto funciona, isso tudo eu fui criando do zero. Eu não tinha assim referências antes de outros projetos desse tipo. Não tinha pesquisado muito também, na verdade, mas eu não tinha conhecimento de outros projetos que faziam dessa forma. Então a minha ideia inicial era que no começo eu mostrasse esses jogos para todas as pessoas, para os estudantes ali da universidade e de fora da universidade, para que primeiro eles soubessem que existe esse tipo de jogos, que existe essa diversidade hoje em dia que antigamente não existia. E também nos eventos sempre eu tentava antes colocar alguma palestra, alguma mesa redonda, para falar um pouco sobre
diversos assuntos, mas sempre relacionados a jogos e educação. Aí essa ideia das palestras, mesas redondas, inicialmente a gente fazia, né, conforme dava. Hoje em dia a dificuldade de fazer é muito grande, assim, a gente conseguir sempre ter alguém para falar todo mês é muito difícil. Então a gente parou um pouco com isso e a gente tem feito isso nos eventos online que a gente faz. Então, sempre nos eventos online a gente tem pelo menos 2 mesas redondas onde a gente convida as pessoas normalmente renomadas ou que são conhecidas, né, bastante conhecidas na área, desde pessoas do Brasil e até de fora do Brasil a gente já entrevistou para falar sobre diversos assuntos. De novo, sempre relacionado com jogos de algum jeito, algum tipo de jogo, seja os jogos tabuleiros, RPG ou escape room, e a educação. Entendi. Iniciativa legal, professor. Aproveitando, já que você citou bastante sobre os eventos, as mesas redondas, as idas e vindas dos eventos, Londrina e Cornélio, eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais sobre a prática sobre o lúdico. Eu gostaria de saber quais são as atividades que os participantes desse programa normalmente fazem. Além dos eventos, o evento mensal que nós temos, nós realizamos sempre dentro ou do campus de Cornélio Procópio ou do campus de Londrina, tá? Normalmente de forma alternada. Um mês é em Cornélio, um mês em Londrina, no outro mês é em Cornélio de novo, depois em Londrina, vai fazendo dessa forma. Nesses eventos a gente sempre leva os jogos de tabuleiro, sempre levamos também o RPG. Em quase todos, mas não é sempre que dá, a gente leva uma sala do escape room em cada evento. Chegando no evento, o participante ele não precisa fazer uma inscrição prévia, ele faz, né, a inscrição no evento ali mesmo, no local, na hora, rapidinho. Que é o primeiro evento que ele vai na vida dele, há uns 2 minutinhos ele faz a inscrição. Se já é o segundo evento dele, em questão de segundos, porque simplesmente a gente anota o CPF ou bate o crachá ali no leitor de código de barras, e aí já está feita a inscrição. E aí, ele estando cadastrado no evento, ele pode escolher um jogo de tabuleiro para jogar, ele pode escolher uma sessão de RPG para participar, ele pode, além de jogar os jogos tabuleiros e o RPG, ele pode também escrever num horário para participar de uma sessão do escape room. Tudo isso não tem custo nenhum. Nas mesas de RPG a gente já tem alguns mestres que vão com uma sessão one shot ali preparado, uma sessão que tem começo, meio e fim, muitas vezes com personagens já pronto para aquele jogador que às vezes nunca jogou RPG ou quer conhecer RPG, saber como é que funciona, poder simplesmente entrar ali e jogar. Nos board games sempre a gente tem o pessoal para ajudar a escolher os jogos, caso você não conheça os jogos. Tem o pessoal para ajudar você com as regras, ensinar as regras para você, caso você queira. Se não quiser, não tem problema, pode pegar um manual ali e ler, ou se já souber as regras, não tem problema nenhum. Então, sempre vai ter o pessoal ali para ajudar no que for necessário e também cuidar, para que a gente tenha ali um ambiente sempre bastante saudável, né? Que a gente não tenha ali problemas de discussão ou de brigas, coisas desse tipo. Então, a gente está sempre tomando bastante cuidado. E os dois ambientes, tanto em Cornélio Procópio como em Londrina, são totalmente seguros, assim, eles são monitorados com câmeras, então tem segurança, mesmo sendo de sábado, então é bem tranquilo para participar. Os outros eventos que nós temos, outras atividades que nós temos, por exemplo, o pessoal do projeto dos jogos de tabuleiro se reúnem a cada 15 dias para jogar um dos jogos do acervo, com o intuito de aprender o jogo, aprender também a ensinar as regras do jogo, porque sempre nessas reuniões um deles vai aprender, vai ler o manual e vai ensinar os demais a jogar. Então ele aprende a ensinar, ele aprende a ler o manual e todos aprendem aquele jogo para depois poder ensinar durante os eventos. E além disso, depois deles jogarem pelo menos uma partida, né, eles fazem uma avaliação do jogo que eles acabaram de jogar. Então eles avaliam várias questões do jogo, rejogabilidade, sorte, inversão, tempo de jogo, estratégias, etc. Então eles fazem várias avaliações ali, todos eles, e depois a gente coloca essas avaliações feitas, né, com as notas que eles deram para cada item no nosso blog, né, que a gente deixa disponível para que todos possam acessar.
O pessoal do RPG, né, eles fazem campanhas, além dos eventos. A gente tem as campanhas de RPG, que podem ser campanhas online ou podem ser campanhas presenciais. Cada mestre decide, a gente abre vaga para participar dessas campanhas online, né, via Google Forms. E aí quem quisesse se inscrever, né, para participar dessas campanhas, se inscreve. A gente seleciona lá numa ordem, né, para colocar cada um numa mesa ali da melhor forma possível. E aí a gente inicia essas campanhas normalmente no começo do semestre. E a ideia é que até o final do semestre essa campanha termine para que no semestre seguinte a gente possa começar uma nova campanha. Claro que nem sempre dá certo, né? Assim como todo grupo de RPG, sempre tem essa dificuldade dos horários, né? De se reunir toda semana para poder jogar. Então, muitas vezes, não acaba no final do semestre, acaba no começo do semestre seguinte ou no meio do semestre seguinte. E assim que acaba uma campanha, a gente tenta já coletar todo mundo que quer iniciar uma próxima campanha, e a gente abre as inscrições novamente para as novas campanhas de RPG. Então, no RPG a gente tem essa atividade além dos eventos também. E estamos iniciando agora, né, a criação de materiais para liberar para o público. Estamos criando uma sessão one shot, então estamos criando lá a história, o plot, né, os desafios, os personagens, os mapas. Estamos criando uma sessão one shot completa para deixar disponibilizado depois num drive, para que qualquer um possa entrar lá e baixar e, se quiser, jogar aquela aventura com os colegas. Muitas iniciativas interessantes no programa, mas vamos aprofundar principalmente nos jogos de tabuleiro. Sabe, eu acredito que para quem seja de fora desse mundo, tanto dos RPGs como dos jogos de tabuleiro, mas principalmente deles, eu acredito que seja o mais atrativo pro pessoal, porque não é o que o pessoal conhece, por assim dizer, possa ainda ser muito estranho. Não sei se você realmente me entende no quesito de ir participar de um evento para jogar jogos de tabuleiros. Tendo essa ideia, eu gostaria que você explicasse que tipo de jogos tem o projeto, sabe? Talvez aprofundar um pouco sobre os jogos de tabuleiros modernos, como você citou antes, e principalmente citar qual é a mentalidade de vocês na hora de escolherem novos jogos de tabuleiro para o projeto. Então, quando a gente fala em jogo de tabuleiro, né, é muito comum que as pessoas só lembrem dos clássicos, né, que são Banco Imobiliário, Jogo da Vida, War. Né? E, na verdade, hoje em dia nós temos já uma gama muito grande de jogos. Existem milhares e milhares de jogos diferentes. E, principalmente, assim, esses jogos que muitos chamam de jogos de tabuleiros modernos, que são um pouco diferentes desses jogos. Eles são, em geral, assim, eu diria, mais divertidos para mim, pelo menos, do que esses jogos mais clássicos. Isso é a minha opinião. Mas o que diferencia, na verdade, esses jogos clássicos dos jogos chamados de modernos? Principalmente dois aspectos, né? Primeiro, que é o tempo de jogo. Não que o jogo moderno ele seja necessariamente mais rápido do que os jogos clássicos. Pode até ser mais demorado. Porém, você já tem, normalmente, uma ideia de quanto tempo aquele jogo demora. Diferente de um jogo da vida, por exemplo, que você não sabe se vai demorar 1 hora ou se vai demorar 10 horas. Nos jogos de tabuleiros modernos, normalmente já tem na caixa dizendo, olha, esse jogo demora 4 horas. Então você já sabe que você vai ter que ter disponível pelo menos 4 horas. Normalmente é mais, porque as pessoas muitas vezes param para pensar bastante, ou se é a primeira vez que está jogando, tem que primeiro aprender a jogar. Mas se você tem uma ideia, você sabe, não, esse jogo é demorado. Aí tem jogo que fala na caixa, esse jogo demora 10 minutos. E às vezes o jogo demora só 10 minutos mesmo. Né? Então você já vai jogar o jogo sabendo quanto tempo esse jogo demora, qual que é o nível de dificuldade daquele jogo também. Então essa é uma questão que eu acho bastante importante dos jogos modernos, que diferencia dos jogos clássicos. E outra coisa que é muito importante é a questão da sorte no jogo. O Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, enfim, esses jogos mais clássicos, você depende muito mais da sorte do que da estratégia do jogo. E os jogos modernos tendem a ser o inverso, depender mais da estratégia do que da sorte.
Muitas vezes tem os dados, tem cartas, tem elementos aleatórios, mas com uma boa estratégia você consegue, né, mitigar essa sorte ou o azar que você vai ter na hora de rolar os dados. Então, mesmo que você role os dados ali bem ruins na sua rodada, você consegue ainda assim continuar jogando e às vezes até ganhar, mesmo não rolando nenhuma vez resultados bons para você. Então, os jogos modernos ele tem essa característica de depender menos da sorte. Lógico que cada jogo é diferente, né? Tem jogos que dependem mais, tem jogos que dependem menos. Até por isso, esse é um dos quesitos que nós avaliamos quando vamos avaliar um jogo, né? Se ele precisa de muita sorte ou se ele não precisa de muita sorte, se dá para vencer só com estratégia ou se não dá para vencer só com estratégia. Mas enfim, esses jogos ele tem essas características. E é isso que a gente tem no projeto. A maioria dos nossos jogos são jogos ditos modernos, que tem essa característica de ter um tempo pré-definido e de ter menos necessidade de sorte para você conseguir vencer. E nós tentamos, né, como o evento, muitas vezes vão pessoas que nunca jogaram na vida, ou pessoas que às vezes só querem conhecer ali alguma coisa, a gente normalmente dá uma preferência um pouco maior para os jogos mais simples, né? Não tão complexos e não tão demorados, que quase que andam junto ali, né? Normalmente os jogos mais complexos são mais demorados. Não é uma regra, mas acontece bastante. Então a gente tenta trazer jogos mais simples, que são mais rápidos, mas também temos alguns que são mais demorados, como jogos com miniaturas, jogos que dão um pouco mais de trabalho até para montar o jogo na mesa. Temos vários tipos de jogos para tentar agradar vários públicos, mas, como eu falei, a preferência que a gente acaba dando são para jogos mais simples e mais rápidos. Entendi. Um pouquinho de tudo, mas focando nesse jogo que seja, em si, para o público-alvo. Que alguém que não tem contato, que seja um pouco mais. Isso. E hoje, eu não comentei, mas a gente já tem mais de 100 jogos que a gente conseguiu pro projeto. Então, o que antes, no começo, eram só os jogos que vinham do meu acervo pessoal e do acervo pessoal dos demais participantes ali, né? Hoje não precisamos mais disso. Eu não levo mais jogo que é meu, né? Até porque dá um dó ali, né? O pessoal tá jogando, é um monte de gente que às vezes nunca jogou nada na vida, então não tem aquele cuidado que às vezes você quer, né, que tenha com o seu jogo. Então a gente já consegue, só com os jogos do projeto, ter um evento bem bacana, né, já que a gente tá com mais de 100 jogos, eu vi 110, se não me engano, por aí, no acervo. Aproveitando então, engatando essa ideia, vamos para um questionamento. O porquê jogar, tentando deixar um pouco menos amplo, considerando qual é o intuito do projeto, pensando que no final é um projeto de universidade, então acredito que tenha algo em termos mais pedagógicos ou extensionistas. Sim. O projeto, sim, ele na verdade ele acaba tendo duas finalidades. Uma delas, o prazer mesmo, o lazer, estar ali jogando. Porque na universidade, a gente sabe, tem os universitários, principalmente ali, né, os estudantes, eles têm muitas tarefas ali para realizar. Não digo só a tarefa nas disciplinas, mas muitas vezes eles participam de outras atividades. Nas disciplinas mesmo, tem trabalhos, provas. É uma rotina muito cansativa, de muito estudo e muito trabalho. Então eu via muita gente que às vezes reclama que não tem atividades de lazer para eles ali. Eu via muito isso. Isso também me motivou bastante. Na hora que eu criei o projeto, eu vi que realmente era algo que seria legal para todos terem isso daí também. Então, um dos intuitos é simplesmente esse momento de lazer para os estudantes, né? Até eu não comentei, mas o projeto ele tem uma salinha permanente aí no campus, onde sempre vai ter, sempre não, né? Mas tem vários horários durante a semana. Um dos bolsistas do projeto vai estar lá na salinha e as pessoas podem, quem quiser, subir ali na salinha, né? Falo subir porque ele fica no último andar, mas pode subir ali na salinha e jogar.
simplesmente pegar um jogo, jogar. Se precisar de ajuda, os bolsistas ajudam, ensinam as regras, enfim. Então ele fica lá aberto em vários horários, a gente deixa disponibilizados os horários que os bolsistas estão lá, para qualquer um possa ver ali o horário e ir lá na salinha. Então tem esse lado do lazer. E por outro lado, a parte, na verdade, pedagógica, que fala é mais a parte de desenvolvimento pessoal do participante, o desenvolvimento das habilidades sociais principalmente. A gente fala muito dessa questão das soft skills, que é muito importante para os estudantes, para os profissionais também depois. Precisam saber lidar com as pessoas, saber lidar com as emoções, entre outras coisas. E os jogos de tabuleiros, eles têm muito disso, né? Até mais do que um jogo digital, um jogo de videogame ou no computador, por exemplo, pode proporcionar. Principalmente por essa parte do contato com os jogadores. Os jogadores estão sentados um na frente do outro, eles estão conversando de frente um para o outro, eles tocam nas cartas com as mãos, eles tocam às vezes nos componentes, ou até em um no outro, de vez em quando, dependendo do jogo, claro. Mas então tem essa interação, e isso daí ajuda muito, né, nessa parte do desenvolvimento das habilidades sociais, das soft skills dos participantes. Então a gente foca bastante nessa parte. Tanto que é uma das coisas que na avaliação nós colocamos, que tipo de habilidades cada jogo é capaz de desenvolver, né, de auxiliar no desenvolvimento. É claro, o jogo em si, sozinho, não vai desenvolver nada, né, mas ele vai auxiliar nesse desenvolvimento. São esses dois pontos, o lazer e o desenvolvimento de habilidades sociais. Entendo. Agora, falando um pouco sobre como ocorre a participação do lúdico com o público. Sabe, você citou muito sobre os eventos, sobre a salinha, mas no final de contas, como ocorre, como o público ele pode participar desses eventos? Como eles buscam vocês, como eles fazem, onde normalmente ocorre, e se no final de contas é apenas nas UTFs do Campo de Cornélio, em Londrina? Os eventos, como eu falei, eles são mensais, né, no campus Londrina e no campus Cornélio Procópio. O projeto, na verdade, ele é do campus Cornélio Procópio, né, eu sou o professor na UTFPR do campus Cornélio Procópio. Então, quando o evento ocorre em Londrina, ele ocorre em Londrina, na verdade, porque a gente tem essa parceria, tem um dos professores do projeto, que faz parte do projeto, ele é, né, professor na UTFPR de Londrina. Então é por isso que a gente consegue fazer os eventos lá também. E sempre que ocorre em Londrina, a gente consegue um transporte, né? A gente reserva normalmente ou o ônibus ou a van para levar quem quiser participar de Cornélio Procópio até Londrina. Isso, claro, sem nenhum custo para eles. Então o ônibus ele sai de manhã, perto da hora do almoço, para chegar lá no campus Londrina, a tempo de todos poderem almoçar para pegar o RU do campus aberto ainda, e depois participar ali do evento. E aí depois, quando termina o evento, o ônibus retorna para o campus Cornélio Procópio, para o pessoal aí voltar para suas casas. Os eventos são sempre no sábado, para não pegar o horário de aula de ninguém, para que o maior número de pessoas possa participar. A gente sempre tenta escolher um sábado no mês que não tenha outros eventos, que não sejam feriados prolongados, e etc. Lógico que às vezes a gente acaba sem querer escolhendo uma data que coincide com outros eventos. A gente tenta evitar ao máximo, né? Que a gente muitas vezes não tem conhecimento de todos os eventos que acontecem, né, em Cornélio ou em Londrina. Às vezes até a gente pede ajuda dos alunos para eles avisarem a gente quais são as datas de outros eventos para que a gente possa evitar essas datas, né? Mas nem sempre dá certo. E como eu falei, a gente tem essa linha, né, que está quase sempre, tem vários horários ali que ele fica aberto, qualquer um pode ir lá e jogar, até mesmo quem não é da UTFPR, quiser, estiver ali por perto, pode entrar, subir lá na salinha, jogar. A gente tem uma salinha, não é tão grande, ela deve ter ali uns 4x3, mais ou menos, aí com as mesas, os armários ali, fica um pouquinho apertado, mas dá, cabe ali até umas 10 pessoas, meio apertadinho, mas cabe, né, jogando. Então
dá para o pessoal ir lá participar também. Mas não é só em Cornélio, não é só em Londrina que nós temos, no campus da UTF, que nós temos os eventos. Como eu falei, a gente participa bastante de eventos fora da UTF também. Nós já participamos em escolas, já participamos em outras universidades. Como eu falei, já fomos para Curitiba, já fomos para São Paulo, participamos online de eventos na Alemanha, nos Estados Unidos, na França. Inclusive, demos uma palestra no maior evento de jogos analógicos do mundo, que é a Spiel de Essen, que acontece na cidade de Essen, na Alemanha. Demos uma palestra no segundo maior evento de jogos tabuleiros do mundo, que é a Gen Con, que é, inclusive, o evento onde nasceu o Dungeons and Dragons, o tão famoso D&D. Ele nasceu na Gen Con e a gente estava lá numa Gen Con, né, dando uma palestra online. Nós estávamos dando essa palestra e também ofertamos mesas de RPG na Gen Con. Então, ofertamos mesas de RPG no berço do RPG, basicamente. Onde o RPG nasceu, a gente estava lá também de forma online, mas estávamos. Participamos de eventos também aqui no Brasil, bastante importantes, como a SBPC, como o Diversão Offline. Diversão Offline é o maior evento da América Latina de jogos analógicos em geral, então demos palestra lá. A SBPC é o maior evento da América Latina de ciência e tecnologia. Sempre que a gente consegue, a gente tenta fazer atividades fora também. Já tivemos várias escolas que nós levamos os estudantes das escolas para o campus de Cornélio Procópio para fazer algumas atividades com eles, com escape room, com jogos de tabuleiro. Então a gente sempre tenta atender bastante o público. Sempre que alguém chama a gente para participar de alguma coisa fora, a gente faz de tudo para conseguir ir, para não deixar ninguém na mão. Às vezes a gente não consegue, porque pode bater uma data, pode não conseguir gente suficiente para ir, mas a gente, sempre que a gente consegue, a gente tenta ir. Já tivemos até também outros projetos, quando foram criados, eles conversaram com a gente para ter ideia, né, de como fazer um projeto de extensão usando jogos, ou RPG, ou escape room. Então já teve outros projetos que usaram os nossos projetos como base para criar o projeto dele. Então, projetos em Londrina, projetos até em São Carlos, e recentemente estamos conversando com professores de Apucarana também. Então tem também esse lado, a gente sempre tenta, como eu falei, ajudar sempre que possível. Certo. Você já falou até que de bastantes eventos nos que o Lúdico participou, mas eu gostaria de saber se existe algum evento que ficou bastante marcado para você, talvez o primeiro evento em que o Lúdico realmente participou, fora dos campos da UTF, e também questionar sobre as dificuldades da participação desses eventos. Acho que talvez o que mais marcou, assim, não foi nem o primeiro que nós fizemos fora, mas foi justamente esse da SBPC que eu comentei, né? Que a SBPC é a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência. Eles têm um encontro anual, então todo ano eles fazem esse encontro, né, desde que eles foram criados, há 76 anos atrás, e ano passado foi o 75º encontro anual da SBPC e ocorreu na cidade de Curitiba. E ele marcou bastante, assim, pela duração dele, né? Foi a primeira vez que nós fizemos um evento de longa duração. Como eu falei, foram 6 dias e ficamos os 6 dias participando. Quando a gente vai participar de algum evento fora da UTF, fora da cidade, a gente sempre tenta fazer com que não haja custos para os voluntários ali, para os voluntários que vão participar, que vão ajudar na execução do projeto. Então, nesse caso, no evento da SBPC, que foi lá em Curitiba, nós conseguimos o transporte de graça para todos os participantes, nós conseguimos hospedagem de graça para os participantes, conseguimos alimentação de graça para os participantes. Daí, como são muitos dias, e também, como está em outra cidade, não é um lugar habitual ali, a gente tenta fazer uma escala de trabalho para que ninguém tenha que ficar todos os dias ali o tempo todo, trabalhando, ajudando ali na execução do evento. Tirando eu, claro, que fiquei todos os dias, o dia todo, né? Ninguém mais precisou ficar fazendo isso, né? Então a gente dividiu ali, foram 6 dias,
fizemos escalas. Alguns trabalhavam de manhã, alguns à tarde, uns nos 3 primeiros dias, outros nos 3 últimos dias. E aí a gente vai fazendo assim para que ninguém fique exausto demais ali durante o evento e que possa aproveitar um pouco também. É bom aproveitar um pouco ali o momento e tudo mais, faz parte também. Então esse acabou sendo o que mais marcou por conta desse tempo mais prolongado. Foram 6 dias bastante intensos ali de atividades pra gente. E que acaba dificultando bastante dos eventos em si, para organizar, né, essa parte toda de tentar conseguir fazer, primeiro que tudo seja sem custos, os envolvidos ali, né, porque não tenham que arcar com nada, né, já que eles estão ajudando, eles já estão arcando com o tempo, né, já estão, diria, pagando, né, com o tempo que eles estão disponibilizando ali para ajudar a gente nos projetos. Então a gente tenta não ter custos ali de locomoção ou nenhum outro tipo de custos para esses participantes. Então a gente acaba tendo que mexer bastante com a parte burocrática ali, né? Ir atrás da documentação, disso, daquilo. Isso é a parte mais trabalhosa, eu diria, dos eventos. Eu acho que é isso. E aí também faz parte ainda dessa parte que eu falei de burocrático. Vai ter um evento em Cornélio, precisa. Aí primeiro define a data, né? Tentando não pegar outros eventos juntos. A gente tem que solicitar que faça reserva do hall, que faça reserva da sala para o RPG, que faça reserva da sala para o Speed Room, que faça reserva ali da cantina, para a gente poder comer um lanche nos intervalos. O evento em Londrina tem que fazer a reserva do transporte, tem que fazer a reserva da sala para Londrina, então tem trabalho também. Essa é a parte mais trabalhosa no momento. Eu queria aprofundar mais, como curiosidade, acredito, mais pessoal sua. Eu queria saber um pouco sobre os seus jogos de tabuleiros e RPGs favoritos, e quem sabe alguns deles sejam o que te inspirou em iniciar o programa, o Lúdico. Quando eu comecei a jogar, eu conhecia poucos, lógico, não estava começando, mas eu gostava muito dos jogos. Tinha um que me chamou bastante atenção na época, que era um chamado Robo Rally. Infelizmente, aqui no Brasil é muito difícil de achar ele para comprar. Eu consegui comprar ele de um colega meu que foi pro Canadá, não sei se é Canadá, Estados Unidos, enfim. Ele comprou fora e aí ele voltou pro Brasil e ele vendeu para mim. E é um jogo de programação, né, de robô. É uma corrida de robô. São os robôs na fábrica, depois que a fábrica fecha, a historinha que tem no jogo, né? Aí eles resolvem fazer uma corrida ali dentro da fábrica para ver quem que é o melhor robô. E aí você, no jogo, fica fazendo a programação, né? Com cartinhas. Então você vai ter as cartas na mão e você programa ali, se eu não me engano, era até 5 cartas. Quer dizer, você tem que programar 5 cartas. E aí você vai colocando, cada carta vai dizer que movimento você vai fazer. Se você vai virar para a esquerda, se você vai andar para frente, se você vai dar ré, se você vai fazer um 180 graus. Então tem as ações ali nas cartas e você programa, e aí depois vai todo mundo executando as cartas ali, vendo o que está acontecendo. E aí tem um robô pode empurrar o outro, aí tem no chão esteiras, tem engrenagens que te giram, paredes, buracos, tem muitas coisas ali no cenário que também vão influenciar. Esse foi um dos primeiros, assim, que eu via mais essa possibilidade de até usar em sala de aula, para área de programação. Eu dou aula, né, eu ministro a disciplina de comando numérico computadorizado, que uma das principais funções ali é a movimentação da ferramenta ou da peça durante a execução de um processo de fabricação. Então, eu comecei a deslumbrar bastante essa possibilidade de usar esse jogo, e foi sim uma das inspirações que eu tive para criar também o projeto. Eu vendo esse jogo, eu via que ele tinha esse potencial, e aí me deu mais essa visão de que os jogos dariam para ser utilizados sim, além dos textos que eu já tinha lido sobre isso, né? Então, assim, diria de jogos de tabuleiro, um dos meus favoritos é esse até hoje. Eu gosto muito dele. É um jogo já antigo. Ele foi criado pelo Richard Garfield, que é o mesmo criador do Magic. Ele foi criado logo depois, se eu não me engano, do Magic.
Na verdade, o sonho do Richard Garfield era criar esse jogo. Essa foi a história que eu ouvi. Eu acredito que seja verdade. Que ele tinha esse sonho de criar esse jogo. Ele foi para a empresa, eu não lembro qual que é, que criou o Magic. Mas enfim, ele foi para a empresa falando que ele queria criar esse jogo. E aí falaram para ele, não, esse jogo seria muito caro para a gente criar. Você não tem nenhum outro jogo. Cria alguma coisa antes. Se ficar bom, a gente faz o Robo Rally para você. E aí ele criou o Magic, né? Foi o jogo que ele criou para convencer de que ele sabia criar jogos, né? Não sei se é exatamente assim a história, mas foi assim que eu ouvi. Mas é um jogo muito bom mesmo, eu recomendo bastante. Inclusive, a maioria dos jogos do Richard Garfield eu recomendo bastante. Né? Tem outros que também são muito bons, como o Bunny Kingdom, que eu gosto bastante, que é o reino dos coelhos, né? É um joguinho bem legal ali também. E no RPG, assim, eu cresci amando, né, jogando D&D. Né, era o que eu gostava, né? Porque eu comecei a jogar com 12 anos, 11 anos por aí, né, lá na década de 90. Era o D&D ainda o segunda edição, o AD&D, Advanced Dungeons and Dragons. Foi a primeira vez que eu vi D&D. Jogava muito, né, quando saiu o D&D do Fliperama que tinha, né, do Beat'em Up tinha do D&D. E joguei um pouquinho de Vampiro, a Máscara, assim, mas na verdade eu nunca fui muito do tema de vampiros, eu nunca gostei muito, nunca liguei muito para temas de vampiros. Então, por isso não me atraiu muito o Vampiro, a Máscara na época. Mas que eu gostava mesmo do D&D. Quando saiu o Pathfinder, na época ainda era o D&D 4ª edição, então eu adorei o Pathfinder, eu achei ele muito melhor que o D&D na época. Mas depois que saiu a 5ª edição, eu achei que a 5ª edição ficou melhor do que o Pathfinder. Até hoje, né, o D&D pra mim tem essa memória afetiva, né, de ter sido o primeiro que eu conheci e de ter chamado tanto a minha atenção. Eu já gostava do medieval, né, desde criança, principalmente porque eu gostava de mitologia grega, né, também desde pequeno eu gostava bastante. E eu gostava de mitologia grega também por causa dos Cavaleiros dos Zodíacos que eu assistia quando era mais novo também. Então uma coisa foi puxando a outra, né? Gostava de Cavaleiros Zodíacos, aí eu comecei a gostar de mitologia grega, aí eu comecei a gostar de medieval, porque eu vi aqui alguma relação, exatamente o que eu via, como se fosse tivesse uma relação, né? Enfim, aí uma coisa foi puxando a outra, então o D&D tem essa questão, né? Mas um outro que eu gostei, que é mais recente, que eu gostei bastante, e eu costumo até recomendar muitas vezes pro pessoal, é aquele BESM, né? O Big Eye Small Mouth. Por ser um sisteminha assim bem versátil. Eu achei ele bem versátil e ele é relativamente simples. E eu acho ele bem bacana, assim. Às vezes se a pessoa não conhece, eu falo sobre ele, né? Se não conhece RPG direito, eu falo sobre ele, porque para começar ele é interessante. E agora tá saindo, acabou de ser lançado o Ryutama, né? Que é o ovo de dragão lá. Que eu joguei uma vez só, mas eu achei ele bem interessante a hora que eu joguei. E ele é bem simples, né? Um sisteminha. Usa um D4, um D6, um D4, 2 D6, um D8, eu não lembro. São só quatro atributos que o personagem tem. E aí você vai escolher um dos atributos, você usa um D4, em 2 atributos você usa o D6 e no outro atributo você usa um D8. E é só isso, né? Ele é bem simplesinho. Então esse eu gostei bastante também. Eu ainda não joguei o suficiente para dizer se é um dos meus favoritos. Eu achei ele bem interessante. Justo. E agora que nós estamos chegando no fim da conversa, professor Maurício, eu gostaria de um espaço para você falar onde nós podemos saber sobre as notícias do Lúdico, as datas dos eventos, as novidades. Bom, onde a gente posta tudo mesmo, são nas nossas redes sociais. Então, é mais no Instagram, Facebook. Na verdade, o Facebook a gente não atualiza tanto, mas ele pega as publicações do Instagram automaticamente. Então, a gente acaba colocando também lá. Mas temos Facebook, temos Instagram, temos YouTube, temos o nosso blog, temos até um TikTok. E nas nossas redes sociais todas, o nosso arroba é o TFPRBG, né? O TFPR da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e o BG de Board Game.
né? Como eu falei, foi o primeiro projeto, então a gente já tinha esse arroba antes dos outros projetos surgirem, por isso ficou. Então, em todas as redes sociais é o TFPRBG, principalmente no Instagram é mais fácil, porque daí lá tem um linkzinho para o nosso Linktree, onde tem todos os demais links para o YouTube, etc, etc. Inclusive, nesse Linktree, a gente tem um linkzinho onde tem os horários da salinha, né, os horários que vai ter bolsista lá para poder entrar, para poder jogar. Temos também um link onde já tem as datas dos próximos eventos, né, os eventos do semestre, então a gente coloca por ali. Então, até junho, quais são os eventos? Já estão todos lá. Né? Então, a gente vai tentar, né, a partir de agora, todo o semestre, no começo do semestre, a gente coloca ali, né, esse link com todos os eventos para que você já possa se organizar ali, já possa vir. Antes de nós finalmente nos despedirmos e chegarmos no final, eu quero novamente agradecer pela sua participação, professor Maurício. Eu que agradeço mais uma vez, né? Muito obrigado pelo convite aqui para participar. Gostei muito da conversa, foi bem tranquilo, né? bem gostosa a conversa e agradeço bastante aí pelo convite mesmo. Parabéns pela sua participação também, né? Esse foi o episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares. Um projeto de extensão da UTFPR, editado por Lucas Nogueira Jorge. Músicas utilizadas: Mad Magic, de Alexander Nakarada, e Alien Forest, de F. Sentin. Todas as músicas estão disponíveis em Freestock Music. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!